Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo. O assunto é um assunto delicado, é um assunto polêmico e é um assunto que, por sinal, está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos tratar sobre drogas e a descriminalização. É um termo muito complicado, eu sempre treino para não errar, mas, ou seja, é a liberação da droga para usuários. Eu estou junto com o Fernando Henrique da Silveira. O Fernando Henrique da Silveira é advogado, é presidente do CONEM. O CONEM é o Conselho Estadual de Entorpecentes. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Primeiro, eu queria lhe agradecer muito a sua presença aqui no Conexão ND, para um assunto que o senhor lida com isso no dia a dia, mas é um assunto que realmente mexe com a família, mexe com uma série de fatores, e é um assunto que a gente percebe que nós estamos, em muitas circunstâncias, perdendo essa guerra. Por que a gente está perdendo essa guerra? Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite, Paulo Alceu. Que satisfação estar aqui nessa emissora tão maravilhosa que tem possibilitado ao Conselho Estadual de Entorpecentes falar um pouquinho do seu trabalho, das suas dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E você falou muito bem, Paulo Alceu. Todos os telespectadores que estão nos acompanhando, com certeza tem algum familiar que é dependente químico, ou algum vizinho, alguém que trabalha, que também tem problema, alguém na sua rua que tem problema com álcool e outras drogas. E com certeza, me parece que a gente está perdendo essa batalha realmente para os traficantes, para aqueles que buscam acabar com as famílias, causa a evasão escolar, a criminalidade, o número de leitos que são ocupados a cada dia, e realmente a sociedade tem perdido muito com isso. E o Conselho Estadual de Entorpecentes, que é essa instituição, Paulo Alceu, que nós estamos há 40 anos, através do trabalho voluntário, é importante que se frise, de 22 conselheiros valorosos, que são de entidades governamentais e não governamentais, fazendo um trabalho para toda a sociedade catarinense. Porque o nosso conselho, ele, por lei estadual, ele é o responsável pelas políticas públicas ligadas ao enfrentamento às drogas. E é ligado à Secretaria de Segurança Pública? Nós estamos ligados diretamente ao gabinete do secretário de Segurança Pública do Estado e nós temos as condições, né, para que a gente possa propor às secretarias, às instituições particulares, políticas públicas que possam auxiliar tanto na prevenção, quanto também a questão das comunidades terapêuticas que fazem trabalho, a questão depois da reinserção social. Nós temos uma gama de responsabilidades no Conselho e a gente quer aproveitar essa oportunidade de fazer um apelo ao governo do Estado, porque nós estamos hoje com muitas responsabilidades, Paulo Alceu, no Conselho que, imagina, tem 40 anos no Estado, e nós temos apenas uma funcionária que é concursada e uma funcionária contratada. Para você ter ideia, nós somos os responsáveis hoje em Santa Catarina para analisar todos os processos de credenciamento das comunidades terapêuticas no Estado que pedem esse credenciamento para receber recurso público. Sim, mas eu não entendi. Duas funcionárias que fazem esse trabalho, um trabalho de triagem? É uma análise de todos os processos que chegam... Quantas comunidades terapêuticas existem no Estado? Olha, credenciados ao Conselho, que estão aptas, né, a receber recursos públicos, nós temos hoje na faixa de 105, 107 comunidades credenciadas. Espalhados pelo Estado. Pelo Estado. Só que isso não retrata a realidade, porque existe uma quantidade muito parecida com essa, que não chegam a pedir o credenciamento, seja porque não precisam de recursos públicos ou porque não atendem às necessidades que a lei determina, que é o alvará sanitário, o alvará do bombeiro, uma gama de documentos, e aí eles não pedem. O senhor falou que é voluntário, que o conselheiro é voluntário. Agora, uma comunidade precisa de recursos para que ela... E de onde é que vem esse dinheiro? As comunidades terapêuticas, né, como eu falei, que é um dos braços das ações que a gente tem no CONEM, elas, claro, precisam de recursos para se manter. A gente que já tem percorrido aí, no ano passado, mais de 35 cidades no estado, fazendo essa vistoria das comunidades, a gente aprendeu, claro, a respeitar essas comunidades, porque muitas delas são entidades religiosas, né? Muitas são com iniciativa de familiares que tinham um dependente químico, e eles começam a fazer um trabalho sem ser profissional no primeiro momento,
E depois eles buscam, evidentemente, se profissionalizar através da contratação de psicólogos, de assistentes sociais, de uma gama de serviços que a lei exige, para que eles possam realmente não só acolher a pessoa lá e ela ter uma sonoterapia, digamos assim, né? Comer e dormir. Não, ela tem que ir para lá para se tratar e voltar para a sociedade como ela deve ser. E para isso precisa de profissionais. E há uma pressão no Congresso, uma pressão até de um núcleo de partidos de esquerda para acabar com essas comunidades que elas consideram essas comunidades ineficientes para o combate à droga e principalmente para a recuperação do dependente. Como é que o senhor se sente, o senhor que se dedica a isso? Olha, realmente, assim, as comunidades elas foram acontecendo pelo Brasil pela ineficiência dos gestores públicos, né, que não têm a capacidade, Paulo Seu, de gerir o sistema de CAPS hoje no país, né, falta de investimentos onde deve ser feito em saúde mental, falta de investimentos em profissionais. E as Tanto que querem fechar os hospitais, né? Então, assim, agora começaram nessa questão das comunidades, né, mas elas suprem uma necessidade social, né, suprem a necessidade social. Claro, elas têm que atender às exigências da lei. Nós temos aí percorrido, vistoriado, ido sempre com a intenção de buscar de forma educacional, né, para que elas se adaptem à legislação, para que elas continuem prestando serviço, né, que é muito positivo. Agora, tem algumas comunidades que elas precisam ser interditadas, fechadas, porque elas realmente, além de não tratarem o dependente, o acolhido, eles acabam trazendo prejuízos, como às vezes... Pescaria Brava foi uma delas, né? Sim, a cidade de Pescaria Brava, nós tivemos uma péssima surpresa após denúncias. Nós temos um grupo técnico junto ao Ministério Público de Santa Catarina. Estivemos visitando na quarta-feira passada, juntamente com a DIV, né, a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiro, o Ministério Público. E quando nós chegamos lá, Paulo Seu, para você ter ideia, aqui em Santa Catarina, que é considerado um estado desenvolvido, nós fomos recebidos, sabe por quem? Por um acolhido que tinha a chave da comunidade. Um dependente? Um dependente. E aí você veja, um dependente com a chave da comunidade, com 38 acolhidos naquele momento, muitos acusando a comunidade de restrição de liberdade, faziam um jejum, né, questão religiosa, e aí eles diziam que não queriam fazer, ameaças que eles diziam sofrer, e uma série de situações que nós já acarretamos a imediata interdição do estabelecimento. Pô, e quantos dependentes Santa Catarina tem distribuídos por essas comunidades? O senhor tem esse levantamento? Olha, Paulo Seu, a gente só consegue realmente mensurar por aquelas que pedem o credenciamento, que, como eu falei, são 105, 107 comunidades. E hoje no Estado nós temos um programa, né, que tinha sido denominado como Reviver, da Secretaria de Estado da Saúde, que ele compra 10 vagas, digamos assim, em cada uma das comunidades. Então hoje são cerca de 87, se não me engano, comunidades que a Secretaria de Estado da Saúde tem vagas, então são 10 vagas por cada comunidade, se não me engano são R$ 1.500 por cada uma dessas vagas, né? R$ 15.000 para cada comunidade, e essas comunidades sim, elas prestam aí um serviço, né, que é em tese de qualidade, porque eles atendem às legislações vigentes, né? Agora, isso aí é muito mais ligado à religião, né? Muito mais ligado a entidades religiosas, né? Hoje a gente percebe que grande parte das entidades que aqui no Estado, que estão à frente das comunidades terapêuticas, elas têm uma vocação assim religiosa, né? Nós temos aqui no Estado diversas religiões, seja católicas, evangélicas, que fazem um trabalho realmente ligado àquele acolhido, aquela pessoa que procura a igreja por uma necessidade de ser morador de rua, pela fome, mas principalmente por ele estar com uma dependência no álcool e outras drogas. E a família não sabe mais onde procurar, e aí procura a igreja. A igreja às vezes tem uma comunidade, e aí faz com que essa pessoa, ela busca através de um programa, né, de normalmente 6 a 9 meses, ela tentar voltar à sociedade. E a dificuldade de voltar à sociedade, Paulo Seu, é que a gente vê que muitas comunidades e o próprio Estado, ele não tem às vezes as condições de fazer com que essa pessoa, quando acabe o tratamento, ela deixe de voltar para aquela mesma família, para aquele mesmo meio social e, principalmente, ela não tem como se manter, ela não tem uma profissão. E ela acaba voltando às drogas. E aí acaba voltando às drogas. Então, precisaria de um programa também que desse o quê? A formação, seja como torneiro mecânico, como pedreiro, como pintor, como um digitador, e aí ele pudesse sair da comunidade como? Com uma função que ele pudesse voltar para o mercado de trabalho. Doutor Silveira, ouvindo o senhor, me vem agora aqui na minha cabeça o seguinte: a sensação que me passa é que
que os organismos públicos eles estão um passo atrás, eles não estão integrados ao processo e parece que não têm interesse com essa responsabilidade e daí começam a apoiar, inclusive, a possibilidade de liberação de uso de droga, de acabar com essas comunidades, de considerar que o dependente não consegue se recuperar. É isso que vocês percebem? Olha, eu vejo como lamentável essa proposta, né, essa discussão nacional para a descriminalização das drogas, porque eu convido a todos os deputados federais, estaduais e senadores do nosso estado a visitarem uma comunidade terapêutica, a visitarem a realidade, conhecerem a realidade de um dependente químico, o como aquilo afetou toda a sua família, toda a estrutura, e a gente pensar em descriminalizar as drogas realmente me parece assim algo inaceitável. Para a gente que está fazendo esse trabalho dia a dia, né, com dificuldade, sem funcionário, sem recursos, e aí se pensar a descriminalizar, eu acho que realmente é a demonstração da incapacidade do Estado brasileiro de enfrentar essa questão das drogas. Você vê. Incapacidade ou desinteresse? Eu acho que também existe desinteresse, porque a gente vê, Paulo, você que é uma pessoa bem informada, os principais jornalistas do país, que a gente vê que existem políticos por esses países que são, inclusive, patrocinados pelo tráfico. E a gente vê quantas entidades importantes que a gente tem no país, como a Polícia Federal, o Ministério Público, o Conselho Estadual de Entorpecentes, e aí não existe interesse de botar mão de obra, capacidade lá nessas instituições e fortalecer cada vez mais a fiscalização, investimento em saúde mental, investimento em psicólogo, assistente social. E aí está se discutindo situações que a gente que conhece um pouquinho o trabalho vê que é proposta de quem não conhece a realidade do dependente. Então eu convido e pergunto à sociedade catarinense se o seu deputado já visitou uma comunidade terapêutica, se já questionou, né, essa questão agora que está no STF, né, que me parece que é uma questão mais legislativa para o Congresso do que jurídica, né, de nós descriminalizarmos ou não. Será que as pessoas que trabalham nesse meio, como psicólogos, assistentes sociais, os conselhos estaduais, foram consultados sobre essa proposta, essa mudança? As pessoas que trabalham ao longo de 40 anos, e aqui eu cito tantos valorosos conselheiros que passaram pela presidência do nosso conselho, como Jairo Brincas, a delegada Sandra Mara Pereira, nosso querido Hildo Rosa, Marcos Mei e tantos outros que nós tivemos, né, com certeza eles escutam uma proposta como essa e ficam realmente, no mínimo, apavorados de imaginar na descriminalização das drogas. Gente, a gente precisa investir em educação, precisa investir, né, em equipes multidisciplinares e dar estrutura aos nossos conselhos. Botar 2 funcionários a fazer a triagem, a análise de documentos de mais de 100 comunidades. Como é que nós vamos fazer o restante do trabalho, Paulo Alceu, que é fomentar a criação de conselhos municipais no Estado, fazer palestras, levar informação às cidades, realmente em capacidade. Eu, por exemplo, estou na presidência do Conselho, já é a minha 2ª gestão, e sou um voluntário. E eu costumo dizer, Paulo Alceu, que hoje no Estado nós temos tantos conselhos remunerados, que se o Conselho Estadual Entorpecente fosse remunerado, com certeza não seria eu o presidente. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, como é que se forma uma comunidade? Olha, a questão das comunidades que a gente tem visto na prática, elas têm iniciado, primeiramente pela vontade, né, de pessoas que são religiosas, como nós temos lá na Betânia, aqui na cidade de Canelinha, nós temos aqui na cidade também em Biguaçu, nós temos o Padre Prim, nós temos várias cidades que têm algumas lideranças religiosas que estão à frente desses trabalhos. Nós temos o Padre Vânio lá em Criciúma, e aí eu poderia citar diversos, que dedicam o seu tempo, né, dedicam o seu conhecimento a levar o tratamento do acolhido. Mas existem também pessoas que tiveram experiência péssima com álcool e outras drogas, e eles, quando se viram assim, numa fase terminal, eles criaram a comunidade. Desculpe eu lhe interromper, quando o senhor falou umas 2, 3 vezes álcool, e eu não quero perder dessa vez. O álcool, embora uma droga lícita, também está no contexto. Olha, eu considero o álcool a principal droga que nós temos hoje na sociedade, né? Hoje a gente sabe que o álcool é a porta de entrada para outras drogas, porque não é uma droga lícita, né? Você imagina, hoje o carnaval, a gente divulga a questão da bebida, a gente hoje, qualquer festa de uma prefeitura tem a bebida atrelada. Hoje a gente sabe que a mídia trabalha muito a questão da força da bebida.
E aí você vai numa comunidade terapêutica, você vai no CAPS e você vai ver que metade das pessoas que estão ali, e principalmente os mais idosos, a questão da dependência é o álcool. E aí aquele álcool gera o quê? Gera agressão, a violência doméstica, né? Gera a questão da perda do emprego, no dia seguinte o cidadão não vai trabalhar. Jovens que estão na comunidade de 13, 14, 15 anos, que deixam as escolas, a criminalidade. Então tudo isso, Paulo Alceu, quando a gente se depara com isso, a gente está vendo assim que realmente a gente, me parece que nós estamos perdendo realmente para o tráfico. E a gente vê que os gestores públicos por esse país, eu vou dizer país, né? Até como advogado com uma responsabilidade jurídica, que não existem gestores públicos que eles não querem enfrentar isso, porque as drogas têm solução, sim. Agora, com essas equipes que são feitas de voluntários, nós não vamos resolver nada nessa questão. Nós estamos aí enxugando gelo, né? Então, eu acho que a gente precisaria de políticos, pessoas que estão dispostas realmente, né, a vestir a camisa e dizer, olha, nós vamos resolver essa questão e resolver com seriedade, né, com pessoas que conheçam essa realidade. Quando o senhor fala sobre essa situação das drogas, paralelo ao interesse das autoridades, eu fico me perguntando até que ponto a gente vai conseguir reverter essa situação no momento em que há hoje uma abertura muito maior em favor das drogas do que contra as drogas. A gente que está no conselho, assim, às vezes a gente reconhece que tem momentos que dá vontade de desistir. Desanima. Desanima porque, você veja, a gente para conseguir hoje uma audiência com determinadas autoridades é muito difícil. Parece que é aquela instituição que está indo lá com o Pires pedir recursos. Paulo Alceu, nós estamos aqui no estado de Santa Catarina com uma lei que nós temos um fundo, Paulo Alceu, que está há mais de 15 anos, acho que na lei, até hoje as autoridades públicas não tiraram do papel. Um fundo que poderia receber emendas parlamentares, doações de empresas, recursos por parte de diversos empresários. Não consegue porque não está regulamentado. Não consegue tirar isso do papel. E então, quem é que tem que assinar isso? Isso dependeria, né, da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo, para que possa unir forças para tirar isso do papel. E por que o Conselho não se une, não vai à Assembleia, não vai ao Governo do Estado? Olha, Paulo Alceu, nós temos uma comissão agora criada pela Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Lucas Neves, e agora foi criada uma frente parlamentar específica para as comunidades terapêuticas, e a gente tem buscado permanentemente esse diálogo, já no início da atual legislatura, para que a gente possa ter o apoio desses deputados, para que possam sensibilizar o governador, o secretário da Fazenda, que também precisa dessa rubrica, né, da Secretaria da Fazenda, para que a gente consiga a liberação desse fundo, para que a gente consiga receber recursos, para quando a gente vai numa comunidade, quando a gente vai numa cidade que precisa de uma palestra, precisa de um investimento para um seminário, a gente consiga fazer isso. E de onde viriam os recursos para o fundo? Poderia vir do próprio governo do Estado, através de emendas parlamentares, doações, né, apreensões, e toda essa gama de meios que pode vir recursos. De repente um percentual, como tem o percentual de multa que vai para o combate à violência? Hoje, se um deputado estadual, por exemplo, ele quiser destinar recursos ao Conselho, ao CONEM, né, um deputado que seja ligado à questão do enfrentamento às drogas, ele não tem um fundo específico, né, do nosso Conselho para que a gente receba esse recurso. Então, a gente gostaria de utilizar esse programa como meio realmente de sensibilizar o governo do Estado, porque a gente está com uma situação séria. No governo passado, para você ter ideia, Paulo Alceu, após 40 anos de trabalho, nós fomos surpreendidos e nós fomos desalojados da nossa sala que nós tínhamos privativa do Conselho, né, para usar uma mesa junto com outro setor da Secretaria de Segurança Pública, porque a Secretaria seria reestruturada e nós estamos agora com o atual secretário, porque só foi nomeado agora no mês de maio, né, buscando, na primeira reunião que tivemos com ele, sensibilizá-lo, e ele se mostrou muito solícito. No governo passado, vocês foram praticamente despejados. Eu considero que foi um retrocesso no governo passado, porque nós passamos 4 anos para tirar a lei de papel, nós não conseguimos. Passamos 4 anos com 2 funcionários apenas, e nós passamos esse período finalizando o mandato, sendo retirados da sala em que a gente tinha um espaço privativo para receber as autoridades, representações de comunidades terapêuticas, receber familiares, dependentes químicos. E hoje, por exemplo, a gente quer atender como presidente, né, uma situação como essa, a gente não tem um espaço privativo.
Então, esse já é o ponto de partida que a gente tem o respeito, né, ao nosso conselho, que é de 40 anos, que a gente tem esse espaço no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Doutor Silveira, nós vamos fazer um breve intervalo, a gente já volta, porque o assunto realmente é um assunto delicado e agora com esses dados que o senhor vem expondo, lamentavelmente sem o aval das autoridades constituídas dentro de uma situação bem delicada. É rapidinho, a gente já volta com o doutor Fernando Henrique da Silveira, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Obrigado por nos acompanhar até aqui nesse bate-papo de um tema tão delicado com o Dr. Fernando Henrique da Silveira, que é o presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. Doutor Silveira, me chamou a atenção quando o senhor fala no CONEM, o CONEM é de âmbito estadual, né? E não existem conselhos municipais? Olha, Paulo Alceu, é importante frisar primeiramente que o nosso conselho, como eu falei, ele é formado de 22 conselheiros, 11 governamentais e 11 não governamentais, e aí tem representações dos conselhos municipais, das comunidades terapêuticas, nós temos do CRP, da OAB, diversas instituições, e governamentais aí nós temos da Secretaria da Saúde, Secretaria da Administração, Polícia Federal, Civil, Militar, diversas instituições que fazem parte. Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo do Estado de Santa Catarina, porque, por exemplo, eu sou um voluntário no Estado e ainda tenho certa facilidade na condição de presidente de viajar, porque eu sou servidor público do Estado há quase 29 anos. Então, agora, aquele conselheiro que ele é voluntário, né, ele não é funcionário do Estado e não tem essa liberação, ele tem uma dificuldade de deixar o seu consultório, o seu escritório, para estar fazendo essas viagens. Então, o Conselho Municipal, né, ela é um importante meio de que a gente consiga levar todos os pontos do Estado a nossas ações. Nós temos muitas conquistas, Paulo Alceu, apesar dessa pequena estrutura, porque a gente tem pessoas de valor no nosso conselho. Nós temos pessoas que se dedicam muito em prol da questão do enfrentamento às drogas. Para você ter ideia, nós conseguimos criar ou reativar conselhos na cidade de Angelina, na cidade de Barra Velha, na cidade de Araquari, diversas ações que fizeram que essas cidades consigam ter pessoas de diversas classes sociais, de diversas entidades, que lá naquele município eles vão trabalhar pelo enfrentamento às drogas. E aí a gente enfrenta aquela situação assim, a gente visita um prefeito ou um presidente da Câmara, e já teve um prefeito aqui da região que me perguntou, quando eu questionei se ele iria criar o Conselho Municipal, mas isso dá voto? Ora, se isso vai dar voto, né? A gente quer trabalhar para tirar a pessoa das drogas. Em Pescaria Brava, onde deu um problema numa das comunidades, lá não deu voto, mas deu propina, né? Pelo que a gente sabe propina, aí no... né? Pelo que a gente sabe aí no maravilhoso jornal Notícias do Dia, né, que a gente está valendo hoje, a gente, pelo que viu aí pela empresa, existem de 30 a 40 prefeituras no estado que têm algo de ilícito nas contratações. Então, acho que tem muitas prisões ainda para acontecer, e como eu falei aqui, né, do importante Ministério Público, a Polícia Federal, que se a gente tivesse uma estrutura ainda mais fortalecida, e a gente vê políticos nesse país que querem ainda enfraquecer essas instituições. Agora, como nós estamos falando do Conselho Municipal, a gente tem sim prefeituras que estão criando conselhos municipais. Aqui tem, em Florianópolis? Olha, você veja, eu conversei com o prefeito Topazio semana passada e ele ficou de marcar uma reunião comigo essa semana para que a gente possa reativar o conselho. Porque aqui na capital... Desativado? Está desativado o conselho aqui na capital. Você veja, na cidade de Blumenau, que é uma cidade que é uma referência enquanto conselho municipal, assim como Balneário Camboriú e outras cidades, lá na cidade de Blumenau, até os recursos da Oktoberfest, parte dos recursos revertem para o Conselho Municipal. Elogiável então, isso. Da Oktoberfest, é elogiável. Agora, nós temos, evidentemente... Uma decisão da Prefeitura. Existe uma lei que diz que parte dos recursos da Oktoberfest revertem para o Comad. E o Comad lá é muito bem estruturado. E essa ideia a gente tem replicado para outras cidades, porque o Estado nós temos no mês de julho, de outubro, né? Várias muitas festas, para que também parte daqueles recursos
sejam utilizados pelos combate. Itajaí é um caso, né? Porque uma coisa assim, a gente tem situações, né, como houve aqui no Estado recentemente, né, uma fala do secretário da Educação do Estado, que ele fala que para levar as pessoas para a escola, os familiares e a comunidade, né, pela fala que ele colocou ali, não viria problema de ter o chopp, o quentão, com álcool, etc. Ele foi muito infeliz ali. E a gente fez uma nota, né, que foi aprovada pelo Conselho, de total repúdio à fala de um secretário da Educação, porque a gente, para levar a comunidade e a gente levar a família para a escola, a gente não precisa de álcool. A gente precisa de que eventos esportivos, culturais, artísticos, isso que faz com que os pais e a comunidade estejam lá. Agora, a gente querer levar a família para um local por causa da bebida é muito complicado, porque a gente sabe que no final da festa acaba em quê? Acaba em briga, acaba no mau exemplo para aquelas pessoas. Então, Paulo Silva, a gente tem muito que trabalhar com relação a isso, muito mesmo. E o Conselho Estadual Entorpecente, ele clama aqui, através desse momento, para que mais deputados se interessem por essa causa, porque na época da campanha eleitoral, todo mundo diz para uma familiar dependente químico que vai trabalhar pelo dependente químico. Mas quantos deputados, eu repito aqui nesse programa, deputados federais ou estaduais ou senadores, levantaram a voz nesse momento da semana passada da votação pela descriminalização das drogas? Quantos brigaram contra isso? Aí eu quero fazer um parênteses com o senhor. A votação foi transferida, vai ser agora quinta-feira. Tiveram agora já 2 transferências. Né? Já há 8 anos que eles estão debatendo isso, né? Então ela já foi transferida para quinta-feira agora. Depois de amanhã está na pauta. A ministra Rosa Weber retomou a pauta. Agora, eu queria lhe perguntar exatamente isso. O ministro Gilmar Mendes acha que tem que liberar para todas as drogas, não só maconha. O outro ministro, Barroso, diz que é uma perda. Nós estamos perdendo a guerra para as drogas e o fato de você punir o usuário com uma pouca quantidade de droga, você, na verdade, não está resolvendo o combate ao narcotráfico. Só que esse usuário com pouca droga, ele vai buscar onde? No traficante? Então, eu lhe pergunto o seguinte, aonde eles querem chegar com esses argumentos de que libera, então, porque nós estamos perdendo o combate às drogas? Olha, Paulo, eu vou dar aquela respiradinha antes de responder, porque hoje nós estamos vivendo num país que a gente tem medo até de expressar nossa opinião. E eu queria dizer assim, lamentavelmente, né? Eu imagino onde alguns queiram chegar. Eu imagino. E também o telespectador, que é inteligente, também imagina. Agora, o que eu acho curioso, assim, como advogado que sou, a gente sabe que o magistrado ele não tem conhecimento, às vezes, técnico em determinadas áreas. Quando vem um cálculo para ele fazer, ele nomeia um perito contábil. Quando ele precisa fazer uma avaliação, ele nomeia um corretor. E me parece que o Supremo Tribunal Federal seria o momento de ele chamar as pessoas, os peritos, as pessoas que conhecem a questão dos reflexos das drogas na sociedade, para que eles pudessem ter um embasamento. O Conselho Estadual de Santa Catarina alguma vez foi chamado para dar opinião sobre isso? O Conselho Nacional alguma vez foi chamado para dar opinião sobre isso? Porque com certeza todos os conselhos estaduais, eu imagino, estou falando em nome de todos, mas vão ter uma posição muito parecida. Vão ser contrários, porque a gente proibir, né, essa questão, ele faz com que, no meu entendimento, a gente esteja protegendo aquele usuário que acha que ele é um usuário social, que ele está usando e que não vai refletir no dia a dia. Agora, eu repito, eu convido essas pessoas a ir na comunidade terapêutica comigo e ouvir o depoimento das pessoas que começaram tomando uma cervejinha, começaram com um whiskyzinho, começaram com um baseadinho e agora acabaram com as suas famílias, perderam os seus filhos, foram afastados pela justiça, perderam os seus empregos. A opinião que a gente tem que escutar é de quem passou por isso. Agora, quem não tem conhecimento técnico para analisar uma questão como essa, me parece que vai tomar uma decisão em prejuízo da sociedade. Lamentavelmente, perigosamente, né? Mas vamos torcer que uma luz chegue lá no STF quinta-feira. Eu gostaria de saber do senhor a realidade das drogas no nosso estado, Santa Catarina, um estado que a gente tem orgulho de viver,
um estado diferenciado em relação a muitos estados brasileiros, mas que carrega também essa mazela que o Brasil todo e o mundo todo tem no seu cotidiano. Eu lhe pergunto, qual é a realidade das drogas em Santa Catarina? Por exemplo, nós temos o Rio de Janeiro, que o narcotráfico domina praticamente, nós temos São Paulo, que tem um problema grave, e eu lembro do Rio de Janeiro, um governador, foi o Garotinho, se eu não me engano, fazendo a relação do consumo que alimenta o narcotráfico, né? Que seria o usuário, com pouca ou muita droga. Qual é a nossa realidade aqui? Há muito consumo de droga, é um estado que a gente teria que olhar com mais atenção, porque está evoluindo nisso, ou ainda dá para controlar? Eu acho que nós já passamos dessa questão que dá para controlar, né? Eu não trabalho diretamente com a questão da apreensão, né, de drogas, a gente só acompanha no conselho, acompanha junto com essas instituições que são parceiros do nosso conselho, e a gente viu agora recentemente uma apreensão aqui na BR, né, pela polícia, que fez ali uma apreensão de um carro que estava transportando drogas, né, com um carro que era uma logomarca do governo do Paraná. E o avião agora que foi pego, agora com uma cunha ligada a uma igreja. Eu acho, Paulo Seu, que se nós dessemos mais estrutura à Polícia Federal, mais fiscalização, mais equipe à Polícia Civil, as polícias, mudássemos a legislação, porque existe uma sensação hoje muito grande de impunidade, eu tenho certeza que o volume de drogas que seria apreendido seria muito maior, né? Isso é o que eu escuto informalmente, né? A gente escuta até pelo noticiário quando a gente vê a Polícia Federal, Civil, Militar falando sobre isso, né? Que a gente pode saber que hoje nós temos municípios do estado de Santa Catarina que tem um programa brilhante, que é o PROERD, mas tem cidade de Santa Catarina que não é atendida ainda pelo PROERD. Então, assim, existem situações que a gente vê que a gente está muito longe ainda, né? O PROERD faz um belo trabalho. Faz um belíssimo trabalho, mas ele ainda assim é um trabalho que ele é restrito, né? A um nível de escolaridade, né? De idade, mas a gente sabe que ele não atinge todos os municípios de Santa Catarina. Então a gente precisaria que o PROERD, outras ações que tem na Secretaria da Educação e tantas outras instituições, eles fossem um trabalho em harmonia com o Conselho Estadual de Entorpecentes. Porque hoje muitas dessas instituições, elas acabam não se conversando. E aí eu acho que a gente precisaria, o governo do estado de Santa Catarina, né, o executivo, colocar todas essas entidades que querem trabalhar pelo enfrentamento às drogas numa mesma mesa e a gente trabalhar com o mesmo objetivo. O CONEM, realmente, do jeito que vai, assim como outros conselhos, porque aqui não é só o Conselho de Entorpecentes, todos esses conselhos que tem no estado, que são conselhos que não são remunerados, que a gente tenha dificuldade para que o conselheiro participe da reunião, conselhos que não têm um fundo próprio, o conselho que não tem funcionários para que possa colocar um trabalho na rua, e a gente vê que o trabalho dele não é feito com êxito que poderia ser tomado. E o CONEM precisa de equipes multidisciplinares, nós precisamos de psicólogos, assistentes sociais, nós precisamos de pessoas que possam ter a disposição de estar viajando pelo governo do estado. Então, assim, sem essa estrutura mínima, nós não vamos conseguir vencer o nosso desafio. E como é que vocês estão resolvendo? Nós estamos atendendo aquilo que a lei nos determina, nos pontos básicos, nós elencamos prioridades. Entre as prioridades, quais são? Primeiro, nós estamos tentando criar conselhos municipais para levar o nosso trabalho lá para o oeste, para o sul, para o norte, para todos os pontos do estado. Outra questão, como nós falamos aqui, que está por lei, é a obrigação de vistoriar as comunidades terapêuticas. Por que a gente dá atenção a essa questão das comunidades terapêuticas? E o ano passado eu fui em cerca de 35 cidades do estado. Porque se nós não fôssemos fazer a vistoria, Paulo Seu, no final do ano, eles não conseguiriam se habilitar no programa da Secretaria da Saúde, não receberiam no ano seguinte o recurso do Reviver. Então você imagina, se nós não atendemos essa demanda, né, que é a de acolher os nossos dependentes, com certeza isso trazer um colapso ao sistema. Nós estamos terminando, doutor Silveira. Eu lamento muito, eu sei que o assunto é um assunto intrigante e vasto, né? Que muitas... Eu queria falar também como é que se recupera um dependente, qual é o trabalho que é feito, consegue recuperar e até que ponto não tem o retorno, né? Que é mais dolorido ainda.
mas não vai faltar oportunidade de a gente conversar. Primeiro eu queria lhe agradecer a sua presença, agradecer ao trabalho que o senhor desempenha frente ao CONEM com todos os conselheiros e parabéns que eu acho que é fundamental. Eu imagino quantas famílias que de repente precisam de um apoio e de uma segurança para conseguir vencer essa barreira, que é uma barreira dolorida. Olha, eu posso dizer com toda a segurança para você, Paulo Alceu, e para o telespectador catarinense. Se existir vontade política, nós vamos conseguir resolver o problema de um maior número de dependentes químicos. Como é bonito a gente ver exemplos de pessoas que participaram, né, de várias ações e que deixaram as drogas, reconstituíram as suas famílias, viraram bons profissionais e voltaram para a sociedade e até agora ajudando o próximo. Então existe solução sim. Só que para isso a gente precisa de uma boa estrutura. E dinheiro a gente sabe que tem. Agora a gente precisa focar naquilo que é o mais importante, né? Criação de CAPs, contratação de pessoas, e aí aqui a gente fica à disposição para debater mais à frente em outro momento. Agradeço a você, Paulo Alceu, e essa emissora maravilhosa, e coloco o CONEM à disposição para qualquer debate, junto a qualquer entidade de Santa Catarina. Doutor Silveira, obrigado, uma boa noite, parabéns pelo seu trabalho, e obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem estarei de volta, se Deus quiser. Beijo.